mas também por uma outra questão que Vossa Excelência colocou anteriormente, em razão das elites locais, da possibilidade de, durante o mandato, existir, vamos dizer, plantação de crimes. Obviamente que há a possibilidade de habeas corpus, isso chegar até o Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria até de lembrar rapidamente... Inversão da hierarquia que eu falei no início. Exatamente, mas de lembrar o que fiz no início, há essa e outras imunidades parlamentares, em verdade, elas surgiram para crimes comuns, exatamente para proteger o parlamentar no exercício de suas funções de eventual perseguição de crimes comuns, porque onde isso surge de forma diferenciada, mas onde surge na Inglaterra, era inadmissível pensar numa imunidade para crimes praticados no exercício e em relação ao mandato, porque imediatamente era expulso do parlamento. Mas se pensava um parlamentar, se ele realmente tinha uma briga no seu condado, alguma coisa, e isso poderia, a justiça local, prejudicar o seu exercício no parlamento. O Brasil, desvirtuou muito isso, ampliou demais, mas é uma preocupação que eu também tenho, assim como foi citado pelo ministro Dias Toffoli, de eventuais problemas que tenhamos não só para definir o que é ou não exercício do mandato, com consequentes agravos regimentais de um lado ou do outro, do Ministério Público ou da Defesa, mas também de eventuais infrações penais ou suspeitas infrações penais no âmbito local, acabar prejudicando o exercício do mandato. Por isso que optei, com a devida vênia do relator, por esse critério mais objetivo. O que foi praticado até a diplomação não era parlamentar, não havia sido eleito, não há furo. O que foi praticado após a diplomação teria furo. Agora, o ministro Toffoli suscita uma questão interessante, que o ministro Toffoli diz. No cargo, um critério, e em razão do cargo. Agora, em razão do cargo... Em razão do Foi cargo, a proposta do relator. Em razão do cargo já ocupado ou em função do cargo a ser ocupado? Delitos praticados com a finalidade de exercer o cargo. Isso é em razão do cargo? Eu acho que essas expressões, o ministro Toffoli destacou bem, é preciso ficar bem definido o que é o quê. É por isso que eu coloco o marco da diplomação, até porque faz um paralelo, que faz um paralelo, inclusive, com os crimes dos servidores públicos. Que uma vez nomeado... Uma vez nomeado, mesmo que ainda antes da posse, não esteja no exercício, antes da posse, ele já responde, inclusive, por crime de corrupção. Porque, antes da posse. Ministro Toffoli, se me permite, eu não sei se eu compreendi corretamente isso, Fux, mas uma pessoa que se candidata a parlamentar e recebe caixa 2, essa pessoa, ela não é parlamentar ainda, ela não foi diplomada. Isso o marco temporal é muito claro, ela não foi diplomada, ela responde em primeira instância eleitoral. Em razão do cargo? Não, mas ela não tem cargo. Agora, se em razão do cargo ocupado, não em razão do cargo pretendido. Pode ter várias discussões. Ao meu ver, né? Esse foi o meu voto. Cargo, não é em razão do cargo, etc. O delito de corrupção passiva, por exemplo, é um delito, como sabemos, de mera atividade, de mera conduta. Isso significa que é um crime de consumação antecipada. Ele ocorre, qual é o momento consumativo desse delito? Corrupção passiva, aquele em que não necessariamente a obtenção, em que se aceita uma promessa de vantagem indevida. Agora, ainda que isso seja feito em razão de uma futura investidura em cargo, o fato é que isso aí apenas é um fator que vai agravar, mas o delito já foi praticado em momento anterior. Por isso mesmo que o delito de mera conduta, como crime de corrupção passiva, é também conhecido pela doutrina como crime de consumação antecipada. Logo, o momento consumativo numa situação como essa se dá no instante em que, antes da investidura no cargo, o futuro agente público aceita
meramente aceita uma promessa de vantagem, de que, em razão dela, irá, uma vez assumido o cargo, praticar esse ou aquele ato. Se sobrevier depois a prática desse ato, naquele momento não haverá consumação do delito, mas haverá apenas o agravamento. Exatamente. Aí é um post-factum punível, mas uma mera agravação. Mas por quê? Porque a realização integral do tipo já se deu antes, pela mera atividade, pela simples conduta do futuro agente público. E estabelecendo-se a diplomação como esse marco temporal, é evidente que, o que me parece, numa situação como essa, o delito de corrupção passiva teve o seu momento consumativo definido em instante anterior. Em instante que precedeu a própria investidura. E aí isso interfere na competência. É como a corrupção ativa, também é um crime de mera conduta. Não se exige a entrega da vantagem, basta a promessa de que, se o agente público se abstiver da prática de um ato de ofício, não é, se receberá esta ou aquela recompensa. Não há necessidade de que haja efetivamente a entrega do dinheiro ou da vantagem indevida. Basta que haja a mera proposta. É um crime de mera conduta. O ministro Alexandre suscitou uma questão interessante. Não, mas é exatamente nesse sentido. sentido. Ele vem a ser... O exaurimento, se o exaurimento for após a diplomação, a competência já está fixada, pela maioria, já está fixada no momento da consumação do crime, ou seja, antes da diplomação, justiça eleitoral, no exemplo de primeira instância. Só um breve comentário, ministro. Eu, quando defendi, me parece ser a tese melhor, no cargo e em razão do cargo, é porque acho que a intenção da Constituição é preservar o exercício do mandato e não a prática de atos estranhos ao mandato. É, por certo, que pode haver situações, como Vossa Excelência mencionou, em uma área de penumbra. Agora, o mundo do direito é assim, você tem áreas de certeza positiva, você tem áreas de certeza negativa e você tem espaços interpretativos. Isso é um pouco o que nós fazemos rotineiramente, de modo que eu acho que isso é um fato da vida. Eu mesmo estou aderindo à tese de possibilidade de restrição do foro exatamente para poder entrar nesse debate, desse caráter que eu entendo extremamente relevante. E agradeço as intervenções feitas, porque foi exatamente esse o sentido do voto que trago, para realmente nós debatermos este ponto que será crucial, porque senão nós vamos tomar aqui uma decisão que gere dúvidas e não certezas, embora eu entendo muito bem a clareza do voto de Vossa Excelência, ministro Barroso, e os fundamentos do seu voto. Mas eu penso que o marco objetivo, ele afasta qualquer tipo de dúvida. E é por isso que eu digo no meu voto o seguinte, dando continuidade, senhora presidente, que o critério objetivo a que adiro, sendo o marco constitucional a diplomação, ele reduz a margem de apreciação do intérprete para estabelecer se determinado fato teria ou não sido praticado em razão do mandato parlamentar, conferindo, assim, maior segurança jurídica, tornando rarefeito o manejo de habeas corpus ou mesmo de reclamação constitucional para se discutir a competência desta Corte, paralisando o processo para saber se isso tem ou não tem a ver com o exercício do mandato. Nesse sentido, eu vou me permitir aqui fazer a leitura de teoria jurídica, de doutrina de Gustavo Badaró, que, com a habitual acuidade de ser de extrema relevância esta questão para análise do juiz natural, questão da segurança jurídica. Diz Gustavo Badaró, todas as normas sujeitas ao princípio da legalidade devem prever uma facie suscetível de objetivo acertamento e com efeitos jurídicos claramente determinados, em qualidade e quantidade, devendo se valer, para tanto, de uma linguagem precisa, isto é, ausente de ambiguidade, vagueza e contradição. A lei que determina a competência, bem como as hipóteses de modificação de competência,
deve trazer critérios gerais, critérios abstratos e impessoais, que com clareza e precisão determinem o juiz competente. A garantia do artigo 5º, 53 da Constituição Federal exige que o juiz seja individualizável ex ante. O juiz tem que ser individualizável ex ante. Segundo critérios legais, que não sejam ambíguos e, na prática, inoperantes para o fim de pré-determinação. A hipótese normativa deve fixar parâmetros objetivos. Veja o que diz Gustavo Badaró. Ele está comentando isso do ponto de vista da lei que trata da competência, mas aqui, de alguma e de certo modo, nós estamos exatamente determinando a análise de competências do Supremo Tribunal Federal em razão de crimes praticados por parlamentares. Veja o que diz Gustavo Badaró no ponto. A hipótese normativa deve fixar parâmetros objetivos que façam com que a determinação do juiz competente dependa efetivamente da norma pré-existente e não de uma posterior opção discricionária de um órgão administrativo ou judiciário. Ou seja, em outras palavras, para o caso concreto, e não de uma posterior hermenêutica. Se aquele fato imputado como criminoso, praticado pelo parlamentar, ele o foi em razão do cargo ou não em razão do cargo. Ministro, permite só um rápido à parte. Se nós invertermos, não a análise por parte do Supremo Tribunal Federal, nesse